Olá, pessoal. Esse vídeo é sobre o tipo de rede MLP, que é Multi-Layer Perceptrons. E aqui eu fiz um pequeno desenho, né, dessa arquitetura. Cada bolinha, como é um perceptron, é um nêutron. E como é uma rede, né, de multicamadas, nós temos múltiplas camadas com vários perceptrons, né? Isso daqui é a base, né, do Deep Learning atualmente. Essa rede MLP ela possui diversas vantagens, né? Uma delas é que essa rede consegue captar relações não lineares nos dados, né? E também com uma arquitetura suficiente, né? Com profundidade, largura, uma rede MLP consegue teoricamente aproximar qualquer função contínua. Também é uma rede muito versátil, você consegue aplicar esse tipo de IA para diversos tipos de tarefas, como classificação, regressão, séries temporais, e também possui também uma grande acurácia dos dados, permitindo também computação paralela dos dados, né? O único problema que essa rede tem, assim, na verdade, é que ela pode ser computacionalmente cara, né? Ela requer muitos recursos computacionais e também a questão de otimização dos hiperparâmetros, porque essa rede possui vários hiperparâmetros, isso sempre vai ser uma questão. Outra questão também importante é que, como aqui nós temos diversos parâmetros, isso tem uma natureza meio black box, né? Caixa preta, porque você não consegue ter essa explicabilidade dos resultados entendendo ali parâmetro por parâmetro, porque os parâmetros eles estão todos agrupados, né, nessa rede. Então, aqui a gente vai estar trabalhando com uma tarefa simples de classificação. Eu peguei um dataset MNIST. Mais tarde vou mostrar para vocês o código de uma implementação de uma rede MLP usando somente Python nativo e NumPy. E aqui a gente pega, aqui abaixo, o dataset MNIST é um dataset que possui várias imagens, né, onde cada imagem são 8 por 8 bits, né, onde esse aqui, por exemplo, é o número zero, é como se tivesse sido desenhado. E aqui a tarefa vai ser fazer a predição correta de qual é esse número de acordo com essa imagem. O tamanho de entrada vai ser 64, pois é uma imagem 8 por 8 bits, né? Então é 8 vezes 8, 64. E aqui, camadas ocultas, que estão essa aqui no meio. No final, vai ser a saída de tamanho 10, né? Pois são 10 classes diferentes, né? Podendo ser 0, o 1, até o dígito 9. Entre as camadas ocultas, existe a função de ativação ReLU, que é Rectify Linear Unit, que ela está representada aqui, né? Ela vai ser o máximo vai ser entre 0 e x, então ela inibe números negativos, e no final vai ter a função softmax, que vai transformar isso em uma distribuição de probabilidade. Bom, seguindo aqui abaixo, tem aqui algum exemplo, né, de uma arquitetura MLP, onde o tamanho de entrada vai ser 64, duas camadas de tamanho 30 e final tamanho 10, né? Então, a gente pega aqui essa imagem 8 por 8. No final, ele vai se traduzir em um vetor, né? Um vetor planificado, que vai ser o nosso x. Inicialmente, vai ser feito um dot product dos dados de entrada x pela matriz de pesos W1, né? Que é da primeira camada. Então, só mostrando como que isso funciona matematicamente falando, aqui o vetor de entrada vai ser 64, vai ter esse formato, esse shape. Dot product, né? Produto escalar com 64, tamanho 64, 32, né? E é importante que isso aqui e isso daqui sejam o mesmo para que seja possível realizar essa operação, tá, pessoal? E no final vai ter essa representação Z1, que vai ser o output da primeira camada, né? Que vai ter tamanho 1, 32. Vai ser como se fosse o nosso vetor de entrada, porém reduzido. E aí a gente passa esse Z1 na função de ativação, né, reloop, e ele vai virar A1. Aí daqui para cá, a gente também faz essa operação A1 dot product W2, que vai ser a segunda camada, e no final a gente vai ter esse vetor aqui, né, que vai ser o Z2, né, vai ser o output da segunda camada, que vai ter o tamanho 1, 10, né? E no final a gente passa aqui pela função softmax, e vai virar
A2, né? E esse vai ser o nosso YPRED, que não é nada mais do que as nossas predições em formato de distribuição de probabilidade. Então, essas fórmulas aqui que estão aqui do lado, essas aqui, elas vão ser basicamente toda essa operação que eu acabei de explicar, né? Z1 vai ser o x vezes W1 mais o bias, né? O viés. Depois a gente passa pela função de ativação ReLU para essa camada intermediária. Aí isso vai ser A1. Aí o Z2, né? Vai ser esse A1 produto escalar W2, vai ser a segunda camada, mais o bias da segunda camada, B2, né? E isso funciona para N camadas ocultas, tá, pessoal? Isso vai, assim, seguindo até onde a arquitetura nos permitir. E, por fim, para a gente obter já as probabilidades finais de qual classe vai representar aquele dado de entrada, aquele x, né? A gente passa esse Z2 pela função softmax, a gente vai ter aqui a projeção final do nosso modelo. Então vamos mostrar aqui o nosso notebook que fizemos no Colab de uma rede MLP. Só explicando, né, que uma rede MLP, ela, com frequência, ela vai performar melhor em problemas com um forte padrão não linear, né? Então, problemas lineares, ela vai até que performar ok, só que não é o foco dela, né? Com padrões não lineares, ela vai performar sempre melhor. Por outro lado, modelos lineares ou logísticos vão performar melhor com dados, quando o problema é linear, o dataset é pequeno, ou quando a interpretabilidade é necessária, porque uma rede MLP, essa questão da interpretabilidade é muito baixa, justamente por conta de ser uma caixa preta, né? Você conseguir interpretar os resultados. Então aqui a gente vai, primeiro de tudo, importar o nosso conjunto de dados, né, de dígitos, né, do sklearn. Então aqui a gente vai dividir entre o conjunto de dados de entrada e aqui os dados alvo, né? Aqui target, as respostas. Então existem 1.797 samples com imagens 8 por 8, né? 8 dígitos por 8 dígitos. E aqui abaixo eu mostro para vocês alguns exemplos de imagens, né? Tem de 0 até 9, eles vão sempre diferir, eles vão sempre ser diferentes, né? Justamente para a gente conseguir treinar o nosso modelo. Então o zero está dessa forma, às vezes o zero pode estar um pouquinho diferente. E aqui nós fazemos uma pequena etapa de pré-processamento, né? Aqui nós temos o número de samples. Aqui a gente simplesmente vai achatar esses dados, né, que eram 8 por 8 justamente para ser uma coisa só, um vetor só, né, de 64. E aqui abaixo a gente separa entre conjunto de treinamento e conjunto de teste. Isso é muito importante. E aqui a gente coloca o tamanho do conjunto de teste para ser 20% do tamanho total dos nossos dados. E aqui a gente coloca uma seed para a gente ter uma reproducibilidade que vai ter o mesmo conjunto para as próximas vezes que a gente for testar. Então, só explicando para vocês, aqui nós temos já uma função já implementada MLP Classifier da biblioteca sklearn, Neural Network. Então aqui a gente vai instanciar o nosso modelo já implementado do sklearn. Aqui a gente faz o fit dos dados para a gente treinar, né, com os dados de treinamento, né, Xtrain e Ytrain. E aqui abaixo a gente possui né, o train accuracy, né, qual foi a acurácia de treinamento, que obviamente ela vai ser maior, né, a gente já espera isso. E a acurácia de teste, né? E como vocês podem ver, ela está muito alta, então o modelo performou perfeitamente. Pessoal, então eu vou apresentar para vocês a implementação da nossa rede MLP. Eu vou apresentar para vocês ela inteiramente usando Python nativo e NumPy. Então aqui a gente cria três funções importantes. Uma delas é a softmax, onde a gente passa logits. A gente passa também o parâmetro de temperatura, porém aqui a gente vai setar ele como 1, ou seja, não vai mudar em nada, pois aqui a gente tá precisando de um modelo que não seja muito criativo, que ele seja bem determinístico. Então aqui computamos xlogits, né? Que no caso é o exponencial de logits, menos npmax, que pega o máximo valor de logits,
né? E que divide por temperatura, porém isso não faz nada. Em seguida, ele calcula as probabilidades, que no caso vai ser esses logits exponenciais, sobre o somatório de explogits. Aqui abaixo nós temos o nosso método ReLU, que ele também passa aqui Z. Z, nesse caso, vai ser o output das camadas intermediárias, e ele vai ser basicamente o máximo entre Z e o zero. Então, se Z for menor que zero, ele vai retornar zero. E se ele for maior que zero, ele vai retornar Z. E agora a função ReLU, só que no seu formato, né, derivado, ele vai retornar aqui, no caso, uma comparação, né? Se Z for maior que zero, ele vai ser igual a 1. Se Z for igual ou menor que zero, ele retorna zero. Aqui abaixo, nós temos a nossa função para computar a perda, né, o erro. Então vai ser uma função que se chama Categorical Cross Entropy para classificação para multiclasses, né? E esse aqui é um problema de multiclasses. Nós temos 10 classes aqui. Ele vai mensurar a diferença entre a distribuição de probabilidade que foi passada pela softmax e com os labels codificados pelo one-hot encode, né? Os labels, no caso, vai ser o nosso y true, né? Então aqui vai ser entre y true e y pred. Existe também uma coisa muito importante aqui que vai ser fazer o clip das predições para evitar que exista aqui um log, né? Que aqui existe uma operação de log, né? Log de zero que vai ser menos infinito. Então se isso acontecer, isso pode acabar estragando o modelo. Então essa parte aqui é muito importante. A gente coloca um epsilon bem baixo, para isso não interferir em nada. Então a gente usa da função numpy.clip, a gente passa ypred, e ele vai simplesmente fazer um clip se o valor chegar muito, muito igual a zero ou muito maior, próximo de um. Então, ele pega aqui o shape, né, o número de samples que tem nesse lote, e aqui ele vai calcular o erro, né, que vai ser menos o somatório, né, de y_true multiplicado pelo log de ypred, isso dividido pelo número de samples, né, para normalizar para aquele lote. E aqui abaixo, pessoal, nós vamos implementar aqui agora a nossa classe Multi-Layer Perceptron. Perceptron. Nós temos algumas defs importantes, né? Def init, que vai ser o nosso método construtor. Temos a nossa função de inicializar os pesos. Obviamente, nós temos a nossa função forward, que é muito importante. Temos a nossa função backward, também é muito importante. E, por fim, nós temos a função de predict, né? A gente pode subdividir isso entre predict, probar e predict, mas aqui eu vou fazer isso de uma coisa só para facilitar. A gente sempre passa aqui o self em cada um dos métodos. Na nossa função, nosso método construtor, a gente passa self, learning rate, a gente pode setar como 0,01. A gente passa também layer sizes, a gente pode colocar como padrão uma arquitetura que ele só tem uma camada oculta de tamanho 10, mas isso a gente pode setar. Aqui a gente vai inicializar a nossa learning rate, a gente inicializa layer, layer sizes, layer sizes. A gente também inicializa os pesos, inicializamos os bytes e também a gente vai utilizar uma cache que vai ser importante para a gente armazenar os outputs de cada camada oculta, né? E até a camada final também. Aqui na nossa função de inicializar os pesos, a gente não vai usar uma distribuição normal padrão, né? Porque isso pode fazer com que os gradientes desapareçam ou eles fiquem muito altos e explodam, né? Em redes profundas. Então aqui a gente vai utilizar a inicialização de Ri.
que ela vai performar sempre melhor para redes que usam ativações ReLU, né? Então, aqui a gente vai inicializar essa lista, né, de Python, que vai ter, né, ela vai ser o tamanho de cada uma das camadas, né, N features. Então a gente passa aqui o número de features que tem. No caso são 64, né? São 64 bits. Então é 64 mais uma lista das camadas ocultas. Aqui, nesse caso, a gente pode até mudar isso aqui. As camadas ocultas, mais o 10 que vai ser, no caso, são 10 classes que a gente está tentando fazer predição, né? São 10 dígitos diferentes. Então aqui a gente faz um for loop, né? For i in range layer sizes. Então, para cada uma das camadas, a gente vai inicializar os pesos e os vieses. Então, aqui a gente vai estar somente pegando o tamanho da entrada, né? Vai ser layer sizes de i. E aqui pegando o tamanho da saída daquela camada. E mais um, certo? E aqui, pessoal, esse weights, ele vai ser todas as matrizes de peso. Então, aqui ele vai fazer um append, né? Ele vai utilizar inicialmente np.random rand n, né? Números aleatórios, seguindo uma distribuição padrão normal, né? Tendo esse shape aqui, fun in e fun out. Só que a diferença, né, para inicialização de RI é que tem essa parte aqui, que ela faz um processo que vai diferenciar um pouco essa distribuição padrão. E para a questão dos vieses, a gente faz também um append, só que ele vai ser NP zeros, né? Ele vai inicializar com zero. Agora vamos implementar a nossa função forward, né? De feed forward. A gente vai utilizar exatamente o que a gente mostrou aqui nessas equações aqui. O que está aqui é o que a gente vai seguir no nosso método de forward. Então aqui a gente vai criar uma lista, né? ZS, que vai ser todos os outputs das camadas intermediárias. Aqui abaixo, activations. A gente vai botar aqui xbatch, né? Então o primeiro item dessa lista vai ser os dados de entrada, né? O dado de entrada, no caso, vai ser o lote que a gente está passando aqui. Então, um lote podem existir vários vetores de tamanho 64, né? Aqueles bits. Ele vai inicializar assim. A gente coloca loss aqui, só para não ter nenhum problema. E aqui, pessoal, a gente vai fazer aqui um loop para cada uma das camadas que a gente criou nessa arquitetura. Então, for len, o tamanho de self.weights, né? Menos um aqui. Então aqui a gente vai fazer um for loop que ele vai iterar para cada uma das camadas do nosso modelo. Aqui a gente vai computar o output da primeira camada, porque começa na primeira camada, que vai ser um dot product é, de activations, né? O último elemento de activations com a matriz de pesos da camada I, né? Como ele começa de trás para frente, né? Que é o feed forward, ele vai pegar da primeira camada, ou seja, da primeira matriz de pesos, mais o viés, né? Isso vai ser somente o output da primeira camada. A gente faz aqui simplesmente um append, né? Só para a gente retornar esse valor mais tarde. Aqui a gente vai calcular, a gente vai passar dentro da função relu, a gente vai ativar esse output e ele vai virar o A. Então, né, o que a gente fez? A gente computou esse Z1 e agora vai computar esse A1, certo? Activations.append. A gente vai fazer o append dessa ativação. Perfeito. Ele faz basicamente essa lógica. Porém, ele não vai fazer isso para a última camada, porque a última camada não possui ativação ReLU. A última camada possui ativação softmax.
Então, para isso, a gente vai computar o output da última camada, que vai ser activations, né? Com, com a última camada, a matriz de peso da última camada e a matriz de viés também da última camada, vai ser z output. Porém, aqui a gente passa z antes, z output. Porém, aqui a gente vai retornar o nosso ypred, que vai ser softmax de z output, certo? E a gente bota aqui activations.append ypred. Isso vai ser a nossa distribuição de probabilidades que ele vai retornar ao nosso modelo. Por fim, é importante também a gente retornar o nosso erro, né? Então, para isso, a gente vai pegar aqui o ybatch, né? E a gente vai transformar isso em one-hot, né? Então, é importante também a gente passar dentro do nosso método forward também o ybatch, justamente para a gente computar, computar o erro, certo? A gente passa o ybatch, a gente cria, a gente cria y one hot, né? Ele vai ser justamente no index, a classe a qual ele representa, então ele vai criar um y one hot, né? E aqui a gente vai acumular esse erro, então vai ser mais igual compute loss da função que eu mostrei lá acima de y one hot, né? Que vai ser o nosso y true e o ypred que o modelo fez a predição. Então aqui no final ele vai retornar loss e ypred. Algo que eu esqueci é justamente a gente colocar dentro de caches todos os outputs de cada camada e também as suas ativações. Pessoal, agora vamos mostrar como funciona a implementação de backward. Aqui nós pegamos o tamanho do lote, né? E para isso a gente pega ybatch, pega o shape. Então por isso que a gente passa como parâmetro ybatch. A gente vai recuperar aqui os outputs das camadas intermediárias e aí também as ativações. A gente faz um pequeno pré-processamento de ybatch aqui. A gente transforma ele em one hot encoding. Só, a gente tem a nossa primeira computação importante desse processo de backward. Esse processo ele é feito de trás para frente, né? Então, por isso que a gente pega aqui activation -1, a gente vai pegar o último valor, a última ativação vai ser a ativação da camada final, que vai ser a camada de output, então ele vai ser o ypred, o y1hot vai ser o one-hot encoding do nosso y-true, né? O y verdadeiro. E isso vai ser o delta. Se a gente ver aqui abaixo, né, nós temos uma explicação nesse OneNote de como funciona o backpropagation. Quando a gente vai computar os gradientes dos pesos, a gente vai aqui necessariamente pegar o input, a gente pega o input para aquela camada transposta, né, para compatibilidade. Esse arroba vai ser um dot product do gradiente fluindo de trás para frente. Então, esse processo ele é feito para cada camada, ele começa na última camada e vai e flui até a primeira camada, né, a camada inicial. Então, por isso que a gente está calculando aqui da última camada e por isso que a gente vai pegar sempre o ypred vai ser da camada final, né? Então, o que que a gente está preocupado aqui no processo de backpropagation? A gente quer saber a derivada do erro, né, de loss, em respeito, né, em relação à matriz de pesos de uma camada L, né? Então, a gente subdivide isso em dois subelementos, né? Esse que está aqui em azul e esse que está aqui em rosa. O que está em azul, a gente somente pega aqui a derivação do erro pelo output dessa camada e o output da camada, né, derivada de Z, em relação à matriz de peso de uma matriz L. E por que que a gente incrementou esse Z nessa jogada? Se a gente subir aqui na explicação que eu dei sobre o feed forward, né, essa aqui é a fórmula geral de como funciona, né, o feed forward para para algum output de uma camada L, né? Então Z de L vai ser a activations, né? O A de L vezes W de L, né? A matriz de peso daquela camada mais o viés daquela camada. Então, o que necessariamente
a variável W vai impactar diretamente? Ela vai impactar diretamente Z, né, pessoal? Então, por isso que a gente adiciona aqui abaixo o Z, né? Por causa disso. A gente separa esses dois subelementos. O que está em rosa, né? A gente vai pega a mesma equação que eu acabei de mostrar, né? E aplica a derivação. Isso aqui ele fica zero e isso aqui acaba, ele vira somente a constante A de L. Então, ele vai ser o A de L aqui de um lado e de outro, que é o azul, a derivada do erro pela output da última camada vai ser simplesmente o ypred, né, que vai ser o output da última camada, menos o ytrue, né? Isso vai ser o nosso delta. Isso, pessoal, vai ser da nossa primeira iteração. Então, o gradiente ele vai funcionar pela operação de dot product de activations menos 2. Então, esse activations menos 2 vai ser a penúltima ativação que foi colocada dentro desse array. E por que que isso está aí, né? Activations menos 2 vai ser justamente o que serviu de input de entrada para essa última camada. Então, a gente vai pegar esse input dessa última camada. Isso vai ser, né, multiplicado pelo delta, né, pelo dot product, dividido pelo tamanho do batch, do lote, e isso vai ser o nosso gradiente da matriz de pesos. E aqui, igualmente, para a nossa matriz de viés, vai ser o somatório de delta, né, na dimensão zero. E aqui abaixo a gente somente faz o update, né, a atualização da nossa matriz de pesos, né, a nossa última matriz de pesos e da nossa última matriz de viés. Isso vai ser o menos igual a nossa taxa de aprendizado multiplicado pelo nosso gradiente. Isso não vai funcionar da mesma forma para as outras iterações, né? Para as iterações das camadas ocultas. Então a gente vai fazer um loop, não, um for loop, for L no range da quantidade de camadas que nós temos, né? Isso aqui a gente faz, é um loop reverso, então você traz para frente. O delta, né, em relação a essa camada L, certo, pessoal? Então vai ser essa operação aqui que ela é explicada matematicamente aqui, né? Para as outras iterações, né, o elemento que está em azul, que a gente tinha dado inicialmente que era o delta, né, que ia ser o ypred menos ytrue, agora vai ser uma outra coisa. A gente vai subdividir isso aqui em outros dois elementos, né? Esses dois aqui, né? A gente adiciona aqui esse elemento do A, né? O activations. Ele entrou nessa jogada. E por que que a gente adicionou esse A de L aí? Né? Se a gente subir aqui novamente, a gente vai perceber que aqui nós temos, né, que o Z ele vai impactar diretamente a variável A1, né? Então, se ele impacta diretamente A1 também vai impactar diretamente no erro final. Então, por causa disso, a gente vai subdividir entre esses dois subelementos, né? E com isso a gente ainda consegue destrinchar mais ainda, né? Então, esse aqui, por exemplo, né, se vocês seguirem aí, nós pegamos essa equação que eu acabei de explicar, né, que vai ser A é relu de Z. Então, qual que é a derivada disso? Vai ser a nossa D relu, né, que a gente implementou lá atrás. Então, por isso que nós temos a nossa D relu aqui, que ele vai estar multiplicando. E o outro elemento vai ser esse dot product aqui. Então, derivada do erro, né, de loss, em respeito à ativação da camada L, a gente subdivide isso ainda em outros dois subelementos. A gente subdivide porque a gente percebe que a gente adicionou mais um elemento aqui, né? Vai ser o Z de L mais um, né? Então, necessariamente, a ativação de uma camada L, ela vai impactar diretamente o output, né, que é o Z, da camada L mais um, né? Porque é assim que funciona a rede MLP. Então, o Z que está aqui, ele vai virar o A aqui. O A que está aqui vai impactar a camada futura, né? Essa camada aqui, necessariamente. Porque essa arquitetura segue um padrão reto aí, né? Vai de uma camada para outra. Então, justamente por causa disso, né, A1, A1 vai impactar diretamente Z2, né? E aí A3 vai impactar diretamente Z4. A4 vai impactar diretamente Z5. E por aí vai.
Então é por isso que é importante aqui abaixo a gente destrinchar isso em outros dois subelementos, esse e esse, né? Então, o que que é a derivada do erro pelo z L mais um? Vai ser o delta de L mais um multiplicado pela derivada de z L mais um pela ativação de L. Isso vai ser necessariamente o delta de L mais um dot product W, a matriz de pesos da camada L mais um. Então, por isso que vocês veem aqui que ele faz essa operação de dot product. Ele pega o delta, ele já foi inicializado aqui na primeira iteração, vai ser o dot product de delta pela matriz de pesos L mais um, né? Isso a gente coloca transposta justamente para ter essa compatibilidade, mas isso não interfere em muita coisa. A lógica é essa, ele vai estar sempre atualizando o nosso delta. Da mesma forma, a gente vai estar criando os nossos gradientes novamente, né? Então, o gradiente ele vai ser o dot product de activations da camada L pelo delta, né? Da mesma forma como estava aqui, só que nesse caso ele pega. é, Então aqui a gente vai atualizar os nossos gradientes. Ele pega activations da camada L, o que serviu como input da camada L, pelo delta, tá, pessoal? Isso aqui também é a mesma coisa para o gradiente do viés, que vai ser o somatório do delta. A gente precisa fazer um clipping aqui dos gradientes, justamente para a gente evitar gradientes que desaparecem e gradientes explosivos. Então aqui a gente pode setar como parâmetro da nossa função backward o nosso clip value, a gente bota ele como 5.0, tá? Por fim, a gente pode atualizar os pesos do nosso modelo. Então, aqui nós temos weights da camada L, vai ser menos igual a learning rate vezes o gradiente, e igualmente para o viés. Com isso, nós finalizamos a nossa implementação de backward. Agora a gente pode finalizar colocando a nossa implementação de predict. O nosso predict, ele vai receber x, né, que vai ser o nosso conjunto de entrada, e com isso ele vai tentar fazer uma predição desse x, né? O x vai ser, novamente, vai ser o nosso vetor de bits, né, de alguma imagem qualquer, e aqui ele vai calcular o ypred. Ele vai passar a nossa implementação de forward, a gente passa o x, e a gente passa também uma variável booleana return loss como false, né? A gente pode adicionar ela aqui agora. Então aqui a gente coloca como nome return loss, a gente inicializa ela como false também. Então, é justamente porque quando a gente está pensando em retornar a predição de um modelo, a gente não está querendo calcular ali, computar algum erro relacionado a isso. A gente só quer, de fato, o nosso ypred. O loss a gente pode deixar de lado. Então, por isso, if return loss, se isso aqui existir, a gente vai passar isso. Se não, a gente vai simplesmente retornar ypred. Beleza. Então, ypred é como se a gente tivesse implementado uma implementação predict probar, que ele vai estar a distribuição de probabilidade, e aqui NP argmax ele vai simplesmente colocar como um a maior probabilidade, né? A classe que tem maior probabilidade ele vai setar como um, como a classe escolhida, né? Ypred. A gente pode inicializar aqui o nosso. Então, com isso a gente pode rodar aqui essa célula, a célula que implementa a classe Multilayer Perceptron. A gente pode inicializar o nosso modelo com essa configuração aqui, tamanho 30 para cada uma das camadas ocultas. Então, aqui nós temos duas camadas ocultas de tamanho 30, com 30 nêurons, e uma learning rate de 0.001. Então, aqui nós temos um loop de treinamento, que a gente pode setar 100 épocas, um tamanho de lote 32 imagens para cada lote, e a gente inicializa os pesos, né? É, a gente passa model.initialize weights e aqui o número de features que a gente computou aqui, né? Então, para cada época, em número de épocas, nós temos as nossas losses, né? Os erros.
Temos aqui a nossa fase de treinamento e aqui abaixo a nossa fase de validação. Então, na fase de treinamento, nós temos os dados de treinamento, né, de entrada, o nosso X-Train Batch, a nossa variável alvo para batch também, né? Então aqui nós temos o nosso forward pass, né? O nosso passe feed forward. Ele vai retornar o YPRED, né? Nossa distribuição de probabilidade, e o loss. Então aqui a gente adiciona loss nesse train losses aqui. A gente faz aqui também o passo de backward, onde lá dentro ele também tem a lógica de atualizar os pesos. Aqui ele vai computar a média, né, do erro nesse treinamento que ele passou, né, em todos os lotes que ele passou. Isso é o nosso erro de treinamento. E aqui abaixo nós fazemos a mesma coisa, porém passando o nosso conjunto de teste, né? Ali era o conjunto de treinamento, agora o conjunto de teste é para fazer a validação. Então aqui a gente passa a mesma coisa, e é o forward, com erro, e ypred probs. E aqui nós passamos, a gente faz uma pequena lógica para computar a acurácia final, né? E também nós temos a nossa média do erro de validação. Assim, só reinicializar. Aqui ele começa com uma acurácia muito baixa. Como vocês podem ver, ele rodou em 2 segundos, foi bem rápido. Um erro de validação muito alto, um erro de treinamento mais ainda. E a partir da 11ª época, isso já reduz bastante e já começa a crescer a acurácia substancialmente. Aqui ele está crescendo, 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 crescendo. Então, somente em 96 épocas, ele já cresce significativamente a acurácia, né, final. O erro de validação cresce bastante, o erro de treinamento também. A gente pode deixar isso melhor ainda, colocando, por exemplo, 1000 épocas e printando a cada 10 épocas. Coloca 1001 aqui. A acurácia ela vai crescendo. Como vocês podem ver aqui, ela continua crescendo, porém, meio que, meio que parou um pouco, né? Meio que não cresce mais do que isso. Congelou a 85% de acurácia. E aqui o train loss, ele está muito perto de vol loss, né? E o train loss continua abaixando, né? Continua abaixando porque ele pode chegar a um estado de overfit e ele vai estar super especialista no conjunto de dados de treinamento, né? E começa a talvez até piorar no conjunto teste. Porém, aqui o conjunto de teste ele continua crescendo, ele continua descendo e ele estagna um pouco a 36, 0,36. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Aqui abaixo existe um link também que eu tirei muita inspiração para realizar essa implementação dessa rede MLP. Foi fundamental. Se você tem alguma sugestão de uma próxima rede neural que vocês tenham bastante interesse, que eu possa talvez explicar, comente no vídeo, deixe seu like também, compartilhe e até a próxima.